O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. E se tem uma coisa que é bom, né, em ser uma pessoa tão do contra, é que a gente fica ouvindo as coisas, não funciona, não vai funcionar, etc, etc. E você faz o certo porque você tem fé que vai dar certo. Isso é uma maldição e um dom ao mesmo tempo, como a maioria dos dons também são, num certo sentido, maldições, né? E nesse sentido, inclusive, caramba, vocês estão mandando tanto chat que eu não consigo dar conta aqui. O scroll do... Foi. Então, aproveitando que eu comecei a pauta, inclusive, e nesse sentido que eu estou falando, eu falei sobre Eduardo Bolsonaro, eu quero trazer um outro assunto envolvendo ele. Eu fui a primeira pessoa a dizer neste programa aqui, no ano passado, que, na minha opinião, humilde opinião, o melhor candidato a presidente para o Brasil, porque seria o melhor presidente para o Brasil, era o deputado Eduardo Bolsonaro. Naquele momento, como sempre, tudo que eu faço na vida, que absurdo, só você que acha o deputado Eduardo Bolsonaro presidenciável, ninguém nem cogita o deputado Eduardo Bolsonaro. E eu falava, tá bom, tô vendo uma coisa ou duas aqui que talvez vocês não estejam vendo, vamos ver. O tempo foi passando, hoje não há quem não discuta a possibilidade de Eduardo Bolsonaro ser presidente. Dentro da direita, se cacifou como o grande nome, talvez juntamente aí numa disputa, podemos chamar assim, com o Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, que tem um perfil diferente do Eduardo e que insiste publicamente que não é candidato. Inclusive, deveria até ter botado aqui na pauta. Ontem falou isso abertamente: Tarcísio, serei candidato à reeleição. Eu converso com o governador Tarcísio fala, jura para mim de pé junto, Paulo, eu não quero, não serei candidato a presidente, isso não é algo que eu quero. Eu tenho uma reeleição muito positiva, muito favorável em São Paulo, e gosto do meu legado aqui. Não serei candidato, vou apoiar o presidente Bolsonaro ou o candidato que ele indicar. Apesar do que diz Valdemar, apesar do que quer o Centrão, apesar do que quer o Ciro Nogueira, o Tarcísio diz isso. Então o nome que nós temos hoje é Eduardo Bolsonaro. E o quão competitivo é? Bom, nós já tivemos uma pesquisa do IBESP que mostrou Eduardo Bolsonaro vencendo Lula, e agora nós tivemos uma pesquisa da Futura, divulgada ontem, que fez um levantamento dos cenários eleitorais para o primeiro turno das eleições de 2026. E eu devo dizer que o resultado talvez seja surpreendente para muitos. Um ponto interessante sobre essa pesquisa, que a diferencia das demais, é que ela colocou no mesmo levantamento os nomes de Eduardo Bolsonaro e Tarcísio. Por quê? Eu já disse aqui inúmeras vezes, já disse em declarações de jornais, que se Tarcísio for o candidato escolhido pelo Centrão e pelo sistema, Eduardo Bolsonaro será candidato por outro partido e lançará a sua candidatura por entender que é o nome dele que leva adiante as ideias que representam o seu pai, a despeito do que os caciques, do que até o próprio Bolsonaro possa querer. Todo mundo tem o direito de falar, olha, essas ideias não me representam e eu desejo me lançar candidato. E essa pesquisa deu algumas noções iniciais sobre como seria esse cenário. E foram levantados 9 cenários no total, considerando a presença ou não de diversos candidatos. E dentro desses 9, o Eduardo Bolsonaro aparece em 7. Dos 7 cenários em que Eduardo Bolsonaro aparece, ele é o principal candidato da direita, à frente do Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior, Zema, etc., e em 5 deles, ficando atrás do Tarcísio apenas em 2 cenários. Isso indica algo muito diferente do que diziam e do que a mídia quer que você pense. Isso tem a ver com o que Paulo Figueiredo vem dizendo a você, que Eduardo Bolsonaro é sim um candidato muito competitivo e com altas chances de vitória em 2026. E lembre-se, Tarcísio, Ratinho, Caiado e Zema são todos governadores do seu respectivo estado. Todos têm alta presença na mídia, têm máquina pública nas mãos, estão nas ruas do Brasil em todas as oportunidades que podem, aparecem para os eleitores. E o Eduardo Bolsonaro está aparecendo à frente deles, mesmo sem ter nada disso. Eduardo é um exilado político, uma pessoa que não pode voltar ao seu país e que está longe dos seus eleitores há meses
por conta da perseguição política que vem sofrendo. O espaço que o Eduardo tem na velha mídia é 100% da tentativa deles de fazer uma cobertura negativa, tentando jogar no colo dele a tarifa, acusando de atentar contra a soberania nacional, chamando ele de entreguista e por aí vai. E mesmo assim, o cara está à frente de todos os candidatos da direita. Agora vocês imaginem um cenário com a anistia ampla, geral e restrita aprovada, e com Eduardo e Jair Bolsonaro podendo sair às ruas do Brasil para denunciar livremente as ilegalidades do STF e o desastre que é o governo Lula, meu amigo, não ia ter para ninguém. E precisamente por isso que o regime não quer que essa anistia seja aprovada. Eles sabem que a aprovação da anistia é o início do fim deles. E eles estão sim com medo. Por isso, mais do que nunca, é hora de continuar pressionando e de partir para cima. A vitória, meus amigos, será nossa. Eu tenho certeza disso. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.